E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Trago agora para você uma questão da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Preste atenção, é sobre velocidade média. Vejam, um automóvel percorre a primeira metade de um trecho retilíneo de extensão total de 400 metros com velocidade escalar média de 120 km por hora. Tá bom? Então, olha lá, metade de 400 metros, então ele percorre 200 metros a uma velocidade média de 120 km por hora. Para que a velocidade escalar média em todo o trecho seja 80 km por hora, a velocidade escalar média na segunda metade do trecho tem que ser quanto? Vamos dar uma olhada? O mais interessante é que essa questão ela faz parte do nosso dia a dia e realmente você pode constatar isso em algumas rodovias que tem radar que mede a velocidade média do veículo. Olha só, aqui eu tenho uma foto em que mostra esses radares em operação numa rodovia. Ó, você nota essa espécie de armação aqui, né? Olha só, deixa eu colocar para você visualizar direitinho, ó. Então, essa estrutura aqui, né? Essa estrutura, os carros passam por debaixo dela. Você tem aqui, ó, esses caras aqui, ó, esses instrumentos aqui, eles vão checar a placa de todo o veículo que passa aqui, mas ele também inicia uma contagem de tempo. Então, na hora que o teu carro passar aqui, é disparado um cronômetro ligado a um computador. Uma outra estrutura igualzinha a essa, eles colocam, por exemplo, a 2 km mais à frente. Aí o que ele faz? Ele mede quanto tempo você demora dessa estrutura, entendeu? Até a próxima que fica 2 km à frente, mais ou menos. E aí, tendo a distância, que é 2 km, e tendo o tempo que o computador registra, ele vai saber a tua velocidade média. Se a tua velocidade média for maior do que a permitida na rodovia, você vai ser multado. Então é assim, é interessante porque o que normalmente as pessoas fazem? Elas olham esse radar, ela reduz, né? Chega ali, na hora que passa ele acha que vai pegar ali, né? Ele passa ali debaixo da estrutura, velocidade abaixo da que a rodovia permite, e aí ele lasca o pau, quer dizer, ele começa a acelerar depois, né? E aí quando estiver chegando perto do outro ele reduz. Esse cara, ele vai ser autuado. Porque ele acelerou nesse trecho onde não podia acelerar. Porque se ele acelera, ele vai fazer os 2 km num tempo muito pequeno, né? E como ele pega a velocidade média, vai pegar uma velocidade média alta. Tá certo? Então, o que acontece também normalmente, né, nessas rodovias? Se o cara passa ali e ele acelera, o que ele tem que fazer para não levar a multa? Ele vai ter que andar um outro trecho que falta até chegar ao próximo radar bem devagar, né, para compensar o excesso que ele teve no início do percurso. Então isso obriga mesmo as pessoas a andarem uma velocidade mais baixa, né? É interessante. Mas vamos dar uma olhada na questão, quer ver? Olha só, o trecho total tem 400 metros, ele vai dividir em duas metades, 200 e 200, tá bom? Olha só, aqui na primeira metade ele vai andar a 120 km por hora, tá bom? E aí ele pergunta assim, olha, qual deve ser a velocidade que ele tem que desenvolver na segunda metade para que a velocidade média no percurso todo seja 80 km por hora, tá bom? Então é como se fosse assim, se a gente pensar na ideia do radar de velocidade média. Olha, vamos supor que nessa rodovia a velocidade máxima permitida é 80 km por hora, tá bom? Então, olha, se ele fizer esses 400 metros com essa velocidade de 80 km por hora, ele vai fazer aqui num determinado tempo, tá? Mas olha o que aconteceu com ele. Nesse trecho aqui, ele abusou. Ele está a 120 km por hora. E aí, imagina que quando ele está aqui no meio do caminho, ele falou assim, nossa, eu vou ter que reduzir a minha velocidade, porque deve ter um radar de velocidade média. Se eu continuar com essa velocidade alta, eu vou ser multado. Então ele resolve tirar o pé do acelerador para fazer o quê? Para diminuir a velocidade nesse trecho, para ver se compensa o que ele fez na primeira. Na primeira ele andou muito rápido. Então agora ele vai ter que andar bem devagar para compensar e não ser multado. Essa é a ideia que está por trás do problema. Tá bom? Vamos resolver então? Veja lá.
Se você deseja que a velocidade média no percurso todo seja 80 km por hora, como eu estou apontando aqui, ó, você concorda comigo que nessa velocidade média de 80 km por hora, para percorrer todo esse trecho que é 400 metros, ele vai levar um tempo. Tudo bem? Vamos calcular esse tempo então? Então a velocidade média total é o espaço total percorrido pelo tempo gasto, né? Pelo tempo total gasto. Muito bem. Então, se ele deseja fazer a viagem a uma velocidade média de 80 km por hora, veja que o espaço percorrido, eu vou ter que passar isso aqui para quilômetro, tá? Porque aqui está quilômetro por hora. Então, 400 metros é o mesmo que falar 0,4 km. Então, eu coloco aqui, ó, 0,4 km dividido pelo tempo. Então, esse seria o tempo total do percurso. Vou até colocar assim, ó, tempo total, tá bom? Como é que ficaria isso, gente? 0,4 dividido por 80 hora. Nós podemos melhorar isso aqui, ó. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, fica 4 por 800 horas. Dá para simplificar um pouquinho mais. Por 4 fica 1, por 4 fica 200. Então, fica 1 sobre 200 avos de hora. Só para você ter uma noção exata de quanto que é esse tempo, ó, uma hora, você sabe que cada hora tem 3.600 segundos, não é verdade? É, né? Então, vamos fazer uma coisa? O que é 1 sobre 200 hora? É uma hora dividido por 200. Uma hora não tem 3.600 segundos? Pois é. 3.600, que é uma hora dividido por 200, fica bonitinho. Olha só, 36 por 2 é o mesmo que falar 18 segundos. Então, quer dizer, 1 sobre 200 hora é o mesmo que 18 segundos. Então, o que eu acabo de descobrir? Então, se você pensar isso lá na história do radar, então veja, esse carro, para ele não ser multado, ele teria que andar os 400 metros dele em 18 segundos. Se ele andar em menos que 18 segundos, ele vai ser multado. Entendeu? Essa é a história. Então tá, carinho, eu sei o tempo total agora. Sei, 18 segundos ou 1 sobre 200 hora. Tá. O que eu faço agora, professor? Veja, só que na primeira metade ele abusou, hein? Olha lá, ele andou a 120 por hora, um trecho de 200 metros. O que dá para fazer? Ah, professor, mesma coisa. Ó, se você tem a velocidade e tem o espaço, você pode descobrir o tempo T1 que ele gastou só na primeira metade. Ó, o que você conhece lá na primeira metade? Vai lá comigo então. Velocidade V1 na primeira metade é o espaço percorrido que eu vou chamar de ΔS1 pelo tempo ΔT1. Vamos lá? Quem que é o V1? Está aqui, gente. O V1 é 120 km por hora. Coloca aqui, ó. V1, 120. Beleza. Quantos metros ali? 200. Tem que passar para quilômetro, tá? 0,2 quilômetros. Então, coloca aqui 0,2 quilômetros. E o tempo? Ah, o tempo é T1. Então, faz uma troca de lugar, sobe o T1, desce o 120. Então, fica assim, T1 igual 0,2 sobre 120. O que, meus amigos? Hora. Vamos melhorar isso aqui? Bom, multiplica em cima e embaixo por 10, fica 2 sobre 1.200, tá bom? Hora. Simplificando, é 1 sobre 600 hora. Você pode deixar assim, mas para você ter uma noção melhor, você lembra aquela história? Cada hora tem 3.600 segundos, então uma hora, 3.600 segundos, dividido por 600. Se você fizer essa conta aqui, você vai encontrar 6 segundos. Ah, professor, como ele andou rápido a primeira metade, ele fez a primeira metade em 6 segundos, professor. É, 6 segundos. Aí você pensa comigo aqui. Ah, ele fez em 6 segundos aqui. Então, professor, ó, para ele ter uma velocidade média de 80, a gente viu que ele tinha que fazer o trecho em 18 segundos. Professor, se ele continuar nesse ritmo aqui, ele vai levar multa, né? Porque ele vai fazer bem abaixo dos 18 segundos. Pois é. Então faz de conta que quando ele chegou aqui na metade, ele percebeu, opa, deve ter um radar aí na minha cola. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir a velocidade. É o tontão, né? Foi tonto porque ele achou que estava lá, era o rei da cocada preta, né? Lascou o pau, né? E aqui agora ele é obrigado a reduzir se não quiser tomar multa. Então, qual é a velocidade agora no segundo trecho? Meus amigos, eu pergunto para vocês assim, como é que eu acho velocidade num trecho? Você sabe o espaço percorrido que ele tem que percorrer? 200 metros.
Para achar a velocidade, eu preciso saber o quê? Fala para mim. Eu preciso saber o tempo, professor. O tempo 2. Quanto que você acha que é o tempo 2? Pensa comigo, olha. O tempo total para fazer o trecho que ele tem é 18 segundos. Tá? Pensa só, ele tem 18 segundos para fazer esse trecho. É o tempo total. Desses 18 segundos, o que aconteceu? Ele já usou 6. Ah, professor, então aqui, ó, ele tem, se ele não quiser ser multado, ele vai ter que fazer esse trecho de 200 metros em 12 segundos? Exatamente. É só tirar o tempo total, né, professor, do tempo T1. Exato. Então, como é que eu acho a velocidade V2, moçada? Vamos lá. Então, você vai para a segunda metade. Nossa, professor, que questão bacana. Pois é, eu falei para você, né? Quando você associa com a prática, fica bem mais interessante, né? Olha só. Então, como é que fica aqui, gente? Ó, o V2, então, é o delta S2 pelo tempo delta T2, tá bom? Vamos lá. Como é que fica isso, professor? Vamos fazer aqui, então, ó. Delta S2, 200 metros, tá? Professor, não é, tem que passar para quilômetro? Pois é que se a gente está usando o tempo em segundo, então cuidado, ó. Eu vou ter que usar em metro aqui, tá? Então, ó, 200 metros, sobrou para ele, né? 12 segundos. Quanto que vai dar isso aqui, gente? 200 metros dividido por 12 segundos, né? Aqui, olha, vou dar uma dica para você. Como a gente quer a resposta em quilômetros por hora, lembra que para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Então vamos fazer isso, ó, 200 sobre 12, multiplica por 3,6 para passar para quilômetro por hora, entendeu? Olha lá, ó. E aí como é que vai ficar? Olha que coisa legal vai acontecer aqui, ó. 200 vezes 3,6, se você fizer essa conta aqui, você vai chegar em 720. Dividido por 12. Quanto que vai dar isso, moçada? 60 o quê? Quilômetros por hora. Tá aí, ó. Essa é a velocidade média dele no segundo trecho. Tá legal? Beleza? Então, a alternativa correta aqui, ó, 60 km por hora, letra D. Bom? Beleza? Vamos lá, então. Bora estudar.